Olá, nessa aula você vai aprender como gerar gráfico de barras e também gráfico de pizza. Cada tipo de gráfico requer dados diferentes. Por exemplo, o gráfico de linha, conforme nós vimos anteriormente, é adequado quando nós temos, por exemplo, essa série temporal, que vai indicar a quantidade de passageiros durante um determinado período. Assim como nós vimos que o histograma é ideal para nós mostrarmos a distribuição de dados numéricos. Por outro lado, o gráfico de barras é adequado quando nós temos o agrupamento entre categorias, que envolve um atributo categórico. Nós podemos visualizar o atributo workClass.unique. Note que existem esses valores únicos. Aqui temos, inclusive, o ponto de interrogação, pois nós não fizemos o tratamento desse valor faltante. A nossa ideia agora é mostrar a quantidade de pessoas que está dentro de cada uma dessas categorias ou que trabalha em cada um desses empregos. Para isso, nós vamos utilizar o agrupamento dataset group by. O atributo que nós queremos agrupar é o workClass. E na sequência, nós precisamos de um atributo numérico para nós aplicarmos a função agregada, que pode ser o somatório, a média e assim por diante. Nesse exemplo, nós queremos utilizar a função count para contar quantos elementos existem por categoria. Como não existem valores nulos nessa base, aqui nós podemos colocar qualquer atributo. Ou seja, nós vamos agrupar pela profissão, fazendo a contagem da idade. Nós não estamos fazendo nenhuma manipulação sobre a idade, como somando ou extraindo a média. Vamos simplesmente fazer a contagem. No final, nós colocamos o plot. Com isso, será gerado um gráfico de linha, que é o valor padrão. Vamos especificar o kind igual a bar. Com isso, nós teremos um gráfico das categorias. Quantidade de valores nulos, quantidade do Federal Gov. E note que a maior quantidade, mais de 20.000 registros, é a profissão chamada Private. Esse é o gráfico de barras padrão, porém é possível também nós gerarmos um outro tipo de gráfico de barras, no qual as barras ficam na horizontal e não na vertical. Eu vou colar esse mesmo código e aqui no final nós podemos colocar o plot e existe esse outro tipo de gráfico que é o bar com um H. Assim como nós podemos especificar o parâmetro kind, é possível também nós chamarmos a função com o nome do gráfico. Executando, nós temos os mesmos dados, porém em um formato um pouco diferente. Esse é um agrupamento bem simples, usando o group by. Porém, é possível nós criarmos também uma tabela pivô para nós termos visualizações mais complexas. Vamos chamar a função pivot table. O primeiro parâmetro é o índice, que será a renda. Segundo parâmetro, as colunas. Vamos especificar o workClass e como valores vamos definir o número de anos que a pessoa estudou. E por fim, nós temos a função agregada, que será o somatório. Nós vamos fazer o somatório dos anos estudados, agrupado por profissão e também agrupado pela renda. Aqui falta nós colocarmos pd.pivottable. Esse erro indica que nós precisamos informar os dados, ou seja, aqui o que nós podemos fazer é colocar um dataset.pivottable. A visualização é parecida com o que nós tínhamos anteriormente. O somatório de anos que uma pessoa estudou, que possui essa profissão e que ganha 50.000 ou menos por ano. Esse outro valor é o somatório de anos estudados de uma pessoa dessa profissão Federal Gov,
que ganha mais do que 50 mil por ano. O que nós podemos fazer agora é um somatório desses valores nas linhas para que nós tenhamos um valor de porcentagem. Por exemplo, um valor percentual para cada um desses dados. Vamos fazer esse cálculo que vai ficar mais fácil para entender. Colocamos no final um apply lambda x multiplicado por 100, ou seja, nós vamos multiplicar cada um desses valores por 100 e vamos dividir pelo somatório de x, para que nós tenhamos o valor em porcentagem. Colocamos axis igual a 1 para que essa operação seja feita por coluna, ou seja, o 6.175 será multiplicado por 100 e, na sequência, vamos dividir pelo somatório de todos esses valores que está na linha. Executando esse código, note que agora nós temos 6.25, 2.60, 6.58 e assim por diante. Se nós fizermos o somatório de todos esses valores dessa primeira linha, nós teremos o valor igual a 1, que indica 100%. Para a segunda linha, temos valores N a N. Isso ocorre pelo fato de que, conforme nós tínhamos visto anteriormente, o never worked e o without pay não possuem representantes nas pessoas que ganham mais do que 50 mil. Portanto, o somatório desses valores não será um número, será gerado um erro, por isso nós temos o N a N. Para corrigir, nós podemos aplicar um filtro. Vamos colocar um query e vamos definir o seguinte: o work class deve ser diferente do never worked. É importante lembrar que é necessário colocar um espaço na frente, que é dessa maneira que os dados estão nessa base. And o work class for diferente do without pay. Com isso, nós primeiramente fazemos o filtro e depois geramos a tabela pivô. Executando novamente, temos um erro, foi digitado errado. Work class. Agora sim, nós temos o retorno sem considerar essas categorias. O somatório dessa linha é igual a 1, assim como o somatório dessa outra linha, maior do que 50, também é igual a 1. Agora nós podemos fazer a geração de um gráfico de barras considerando essa tabela pivô. Pivô.plot.bar, executando, note que temos um resultado bem interessante. Do lado esquerdo, as pessoas que ganham menos ou igual a 50, do lado direito, que ganham mais do que 50. E a legenda indica a quantidade de pessoas em cada uma das profissões. Podemos colocar essa legenda para fora do gráfico. Legend bbox to anchor será igual, vamos colocar o valor de 1.3 e 1. Com isso, temos a legenda um pouco para fora, vamos colocar 1.4. Com isso, temos a visualização desse gráfico de barras agrupado por categoria. Uma outra opção é nós utilizarmos um gráfico de barras que é chamado de um gráfico empilhado. Como o somatório desses valores em cada coluna é igual a 1, nós temos as porcentagens de cada profissão. Com isso, nós podemos configurar um parâmetro adicional. Stacked igual a true. Note que os valores começam em 0 e vão até 100, e temos a indicação da proporção de cada uma das profissões. Por exemplo, menos do que 50 e não informado ou um valor nulo, temos essa quantidade. O laranja é o Federal Gov. Existe uma maior quantidade de pessoas de Federal Gov que ganham mais do que 50. Aqui temos em roxo, que é o Self-Emp.
temos uma maior proporção das pessoas que ganham mais do que 50 e assim por diante. Essa é uma maneira bem interessante para observar as proporções em cada uma das categorias. Por fim, nós temos o gráfico de pizza, que é muito parecido com o gráfico de barras tradicional. Nós podemos utilizar um agrupamento clássico. Group by, vamos fazer o agrupamento pelo work class, acessamos o age.count, colocamos um plot, acessamos o pie, definimos o título do gráfico, work class, e vamos visualizá-lo. Nós temos as quantidades sendo mostradas em cada uma das fatias da pizza. Temos esse valor no eixo Y, podemos apagar esse valor, Y-label recebe vazio. Com isso, a visualização do gráfico ficará melhor. Obrigado e até a próxima aula!